Olá, sejam bem-vindos ao Universo Math Power. Eu sou o Carlos Andrade. Eu, em conjunto com a Neuza Lopes, o Pedro Pimenta e a Simone, todos professores do ensino básico e secundário, estamos a desenvolver o projeto Math Power para o 5º e 7º ano e, ao fazê-lo, tivemos que ir estudar, digamos, o novo currículo, que são as aprendizagens essenciais que entram em vigor a partir de setembro. E um dos aspectos novos que surgia nesse documento é o pensamento computacional. E, portanto, encontramos o pensamento computacional no currículo e perguntámos-nos, e agora? Agora vamos desenvolver as nossas capacidades. Como veremos, ele é uma das capacidades matemáticas que está consagrado ou previsto nestas aprendizagens essenciais e, portanto, decidimos ir aprender, alguns reaprender, eu diria que todos reaprender, e propomos-vos, através deste webinar, que façam connosco um bocadinho do percurso que fizemos e, portanto, vamos fazer aqui uma partilha das nossas aprendizagens. Scratch está ali destacado porque é a ferramenta que vai ser apresentada. Mas antes disso, vamos passar aqui às aprendizagens essenciais, a uma pequena leitura das aprendizagens essenciais que basicamente se vai centrar no que diz respeito ao pensamento computacional. As aprendizagens essenciais começam por apresentar um conjunto de questões cujas respostas visam sustentar e apresentar os princípios-chave das aprendizagens essenciais. E uma das questões que é colocada é o que aprender em matemática. E o que aprender em matemática são os conteúdos de aprendizagem, mas os conteúdos de aprendizagem são entendidos como os conhecimentos matemáticos, que são os conceitos, os procedimentos e métodos, mas também as capacidades matemáticas transversais. As capacidades matemáticas que temos, digamos aqui, nestas aprendizagens essenciais, é o raciocínio matemático, a resolução de problemas, as conexões matemáticas, representações matemáticas, a comunicação matemática. Tudo isto vem, digamos que com algum reforço, mas já estava presente, e surge-nos agora o pensamento computacional. E o pensamento computacional surge muito a propósito daquilo que é a matemática no século XXI, ou que se entende como a matemática no século XXI. Para que aprender matemática no século XXI? É outra questão que se coloca, e uma das respostas que é dada, ou um dos objetivos que é elencado na resposta que é dada a esta questão, é o desenvolvimento e mobilização do pensamento computacional. E podemos ver, digamos assim, no documento das aprendizagens essenciais, o que aqui se apresenta. Vou destacar o desenvolvimento de forma integrada de práticas como a abstração, a decomposição, o reconhecimento de padrões, a análise e a definição de algoritmos e o desenvolvimento de práticas de hábitos de depuração e otimização dos processos. Estas práticas são imprescindíveis na atividade matemática e dotam os alunos de ferramentas que lhes permitem resolver problemas, em especial relacionadas com a programação. A abstração, decomposição, reconhecimento de padrões, a definição de algoritmos e a depuração são as etapas, são as tarefas que estão associadas ao pensamento computacional, mas que também estão associadas a muita da prática matemática. Voltando aqui um bocadinho atrás à parte dos conhecimentos, temos ali, como vêem no diagrama, os números, a geometria, os dados e probabilidades. Temos também a álgebra, que está ali um bocadinho escondida. Tudo isto deve ser trabalhado de forma articulada, por forma a desenvolver estas capacidades. Mas reforço mais uma vez a ideia que as capacidades matemáticas, os conhecimentos matemáticos, estão, digamos, apresentados como estando ao mesmo nível. Como promover a aprendizagem da matemática? Esta pergunta é respondida em várias etapas. Uma delas tem a ver com os recursos e a tecnologia. As ferramentas tecnológicas devem ser consideradas como recursos incontornáveis, destaco aqui o incontornáveis, e potentes para o ensino e a aprendizagem da matemática. Devemos pôr as ferramentas tecnológicas não só ao serviço do ensino, mas também do lado dos alunos, ao serviço da sua aprendizagem. E, portanto, há aqui este incontornável, a aprendizagem
Tudo isto é importante que se tenha presente. E isso está, digamos, por trás também daquilo que foram as ideias porque nos orientámos para desenvolver o nosso projeto. A literacia digital também é referida. Aqui há uma série de procedimentos matemáticos que devem ser canalizados para a utilização da tecnologia. E destaco aqui também mais uma vez, todos os alunos devem poder aceder livremente a calculadoras, robôs, aplicações disponíveis na internet e software, e depois mais à frente lê-se ali ambientes de programação visual, que é aquilo que vos vou apresentar daqui a pouquíssimo tempo. A internet também deve constituir-se como fonte importante de acesso à informação ao serviço do ensino e da aprendizagem da matemática. Mais à frente, depois desta parte introdutória com que os documentos das aprendizagens essenciais se apresentam, temos a operacionalização, a forma como se devem concretizar as aprendizagens, e que é apresentada de uma forma tabular. Tem 4 colunas, a quarta coluna tem a ver com as áreas de competência do perfil do aluno, não foram aqui colocadas, tem aquelas letras a que já estamos habituados, e que para cada tema, tópico e subtópico vão sendo apresentadas. Vou aqui falar da primeira coluna, onde são apresentados os temas, tópicos e subtópicos. Para ajudar à vossa leitura deste documento, posso dizer-vos, como é óbvio e bem se vê, tema está com letras todas maiúsculas, tópicos e subtópicos já não, mas tópicos está a negrito. Portanto, quando vamos ver aqui em baixo capacidades matemáticas, pensamento computacional e algoritmia, conseguimos ver bem qual é que é o tema, qual é que é o tópico, neste caso, e o respectivo subtópico. Ao lado temos os objetivos de aprendizagem, conhecimentos, capacidades e atitudes, e para cada subtópico aparece-nos um objetivo, ou eventualmente mais. Neste caso temos aqui um, e depois ações estratégicas de ensino do professor. Esta é a coluna que tem mais uma mancha de texto maior, digamos que é o orientador do nosso trabalho para podermos desenvolver o objetivo que está ali preconizado. Neste caso, a propósito da algoritmia, temos aqui o desenvolver um procedimento, um algoritmo, passo a passo para solucionar o problema, nomeadamente recorrendo à tecnologia. Vou aproveitar aqui este advérbio, nomeadamente, para referir que o pensamento computacional desenvolve-se também sem o recurso à tecnologia. Neste webinar vamos falar de tecnologia, nomeadamente até porque é mencionada no próprio documento das aprendizagens essenciais e aqui até como ação estratégica. Para promover o desenvolvimento de práticas que visem estruturar passo a passo o processo de resolução de um problema, incentivando os alunos a criarem algoritmos que possam desenvolver estas etapas, nomeadamente com recurso à tecnologia, mais uma vez aqui nomeadamente, promovendo a criatividade e valorizando a diversidade de resoluções e representações que favoreçam a inclusão de todos. Aqui aparece a ideia de todos, que é uma das ideias-chave também aqui do documento, que é matemática para todos, e aparece um exemplo. Constrói um pequeno programa em Scratch que indique se é possível construir um triângulo dadas as dimensões dos lados. Portanto, aparece aqui um exemplo, aparece como exemplo e, portanto, podemos segui-lo ou não, mas é um exemplo que aponta já para a utilização específica do programa e desta linguagem de programação que é o Scratch. E depois com a proposta de trabalho. Aqui não há qualquer tipo de condução nesta tarefa, portanto, está apresentada de forma aberta e o aluno terá que passar por todos aqueles passos que estão inerentes ao pensamento computacional e, portanto, desenvolvê-los. Primeiro será mais fácil, mais complexo, depois vai se tornando mais fácil, tudo tem a ver com o tipo de trabalho a que os alunos vão sendo submetidos. Aquele slide anterior dizia respeito ao 5º e ao 7º ano, embora o exemplo só apareça no 5º ano. Aqui apresento-vos uma parte da tabela referente ao 5º ano, em que o tema agora é álgebra, e depois o tópico regularidades em sequências e leis de formação é o subtópico. Objetivo, resolver problemas que envolvam regularidades e comparar criticamente diferentes estratégias de resolução. Dito assim, isto é muito abrangente,
Portanto, as ações estratégicas que estão previstas neste caso é apoiar os alunos na criação de uma sequência recorrendo a ambientes de programação visual para representar os termos de uma sequência, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento computacional. E mais uma vez um exemplo, construir no Scratch os 10 termos de uma sequência em que é pedido o primeiro termo e em que os restantes se obtêm adicionando 3. Mais uma vez, um enunciado bastante aberto, portanto com uma proposta sem qualquer tipo de indicações, e o aluno terá que percorrer todas as etapas que estão inerentes ao pensamento computacional para chegar a responder, digamos, a ter uma proposta de programa que corresponde ao que lhe é solicitado. Já agora, esta tarefa parece-me bastante mais simples, menos complexa do que a anterior. Quando estamos perante uma turma, devemos, obviamente, adaptar o mais possível a proposta de trabalho às capacidades que os alunos têm nessa altura. Dependendo da turma, eventualmente começaria mais por uma coisa deste tipo do que pela anterior, como vamos ver daqui a nada, que é bastante mais complexa. Neste caso, em particular, na própria tabela das aprendizagens essenciais, surge o exemplo de concretização deste programa. Portanto, tem aqui no Scratch uma visualização, uma captura de imagem, onde podemos ver como concretizar este programa. E abrindo já um bocadinho, direcionando um bocadinho já para o próprio Scratch, como veem, isto tudo funciona por blocos, há ali como peças que encaixam umas nas outras, como se fossem peças de Lego, o que veremos já de seguida. No 7º ano temos também aqui na álgebra regularidades em sequências, lei de formação de uma sequência ou sucessão, e saltando já aqui para o exemplo, é um exemplo também Scratch. Os negritos são nossos, mas as palavras são das aprendizagens essenciais, para criar a pares programas simples que permitam gerar termos de uma sequência a partir da sua lei de formação, promovendo o desenvolvimento do pensamento computacional. Portanto, o pensamento computacional que atrás, logo no primeiro slide em que aparecia este tipo de tabelas, estava a ser desenvolvido no âmbito da própria capacidade, com certeza que é alicerçado num conteúdo. Aqui aparece mesmo dentro dos outros temas a ser desenvolvido articuladamente. Portanto, estamos a desenvolver capacidades transversais, como neste caso o pensamento computacional, a propósito do trabalho noutros temas. Na geometria também, figuras planas, soma das amplitudes dos ângulos externos de um polígono convexo. Temos aqui também mais um exemplo em que o Scratch é mencionado e aqui, olhando para o sublinhado, justificação da soma das medidas das amplitudes dos ângulos externos de um polígono convexo pela coincidência das posições inicial e final. É uma proposta, mesmo quando aparecem aqui exemplos de exploração ou de desenvolvimento dos objetivos, recorrendo a ambientes de programação, há também normalmente outras ações estratégicas e, portanto, devemos passar por estas, mas há outras naturalmente. Vamos então ver o que é o Scratch. Já deu para perceber que é uma linguagem de programação, utiliza uma interface gráfica, como foi visto agora naquele exemplo, é baseada em objetos e blocos, é considerada mais acessível do que outras linguagens de programação, permite logo desde muito cedo aos alunos de tenra idade, digamos assim, avançar por aqui. Há uma versão que é o Scratch Junior que permite logo desde os 5, 7 anos, digamos assim, os alunos começarem a mexer nisto. Aliás, neste momento há uma série de projetos ao nível do primeiro ciclo em que os alunos desenvolvem esta capacidade e quando chegam ao 5º ano, por exemplo, já trazem alguns conhecimentos ao nível da programação. Permite desenvolver a criatividade, aqui estamos a ligar também com o PASEO, portanto com o perfil do aluno, possibilitando a criação de histórias interativas, jogos, animações, música, produções artísticas. Quando começarem a explorar o programa vão ver que tudo isto é possível. No início começamos por fazer aquilo que conseguimos e aquilo que é simples, mas depois vamos evoluindo. O Scratch começou por ser um projeto do MIT, continuou do MIT, mas neste momento é uma fundação autónoma sem fins lucrativos, portanto
portanto, é gratuito. O acesso gratuito faz-se através da internet, usando um browser e aquele endereço que aparece no ecrã. Nós podemos criar uma conta para aderir ao Secretos, mas podemos também criar livremente sem ter conta. A vantagem de ter uma conta é que passamos a ter, para além da possibilidade de partilhar o nosso trabalho com os outros, ter um local onde guardamos e onde temos acessíveis todos os nossos projetos, desde que tenhamos internet. Depois de ter uma conta criada, basta entrar e os procedimentos são os habituais em qualquer plataforma. Podemos também ter acesso offline. Isto pode ser importante no caso de termos problemas de acesso à internet nas escolas, o que vai acontecendo, mas temos que acreditar que cada vez será menos frequente. De qualquer das formas é possível. Temos apenas que descarregar a aplicação. Portanto, no fundo desta página do Secretos existe uma área de recursos onde podemos descarregar a aplicação, escolhe-se a plataforma, o sistema operativo em que estamos a trabalhar e depois de ter o fecheiro de instalação é só instalá-lo onde for necessário, numa sala TIC, nos computadores dos alunos eventualmente e no nosso naturalmente. Aí chamo só a atenção para o seguinte: como não estamos a usar a internet, não temos acesso à nossa conta e portanto os recursos que queiramos usar num determinado momento têm que estar num suporte de armazenamento local e, portanto, temos que ter esses cuidados. Basicamente é isso. O interface, portanto, o ambiente com que trabalhamos, depois de clicar em criar na página inicial do Secretos, é este. E é sensivelmente o mesmo, quer online, quer offline. E isso é bom. Nós temos ali na barra de cima, naquele globo, a possibilidade de escolher a língua, depois o arquivo tem a ver com o que habitualmente se faz com arquivos, guardar, salvar como, portanto, com outro nome, carregar e descarregar a partir do computador. Temos ali algumas ferramentas de edição, os tutoriais, onde podemos tirar algumas ideias e aprender um pouco mais sobre isto. Depois aparece a designação do projeto. Temos ali um botão que diz partilhado. Quando ainda não partilhamos, diz partilhar e, portanto, é para fazer partilha. Ali está só a informar que já está partilhado. Depois temos ali um outro botão que é a página do projeto. A página do projeto é o ambiente em que qualquer utilizador que tenha um link para chegar a este projeto chega, depois de clicar no link, e vê o projeto, vê o programa na sua interface enquanto utilizador, não enquanto programador. Aqui, digamos, é que é a página de edição à qual qualquer um não começa por ter acesso, mas depois, como vamos ver, pode ter acesso. Tem ali uma pastinha que é onde estão as minhas coisas, portanto, são os meus projetos, quando eu estou com uma conta, neste caso estou com uma conta que se chama utilizador. Se não estiver ligado com nenhuma conta, tenho aqui basicamente entrar, o botão entrar. Vou então aqui falar aqui desta estrutura de colunas. Temos aqui os blocos e elementos de programação. Temos depois aqui a área de programação, mais central. Temos o ecrã de controle com os botões de execução, aquela bandeira verde e o sinal de stop. Esta coluna já agora pode ser minimizada através do primeiro botão dos três que estão ali no canto superior direito. E este ecrã de controle, como o próprio nome indica, permite-me ir controlando o programa à medida que eu vou programando. E depois temos aqui em baixo, na coluna direita, os atores e cenários. Portanto, isto funciona tudo com base como se fosse uma peça de teatro. Temos um palco, que é onde está ali o ecrã de controlo, aquilo é o palco. Temos um ator ou mais. E temos um cenário. O cenário aqui é aquela imagem, o ator é aquele gato, que é a imagem de marca do Secretos. Pode ser alterada, como veremos daqui a pouco. E temos, para além da possibilidade de acrescentar e alterar, eventualmente, atores, temos a possibilidade também de substituir os cenários, acrescentar cenários ou não. Se não usarmos nenhum tipo de cenário, a tela, o fundo é branco. E, portanto, também não tem problema absolutamente nenhum. Isso já não tem propriamente a ver com programação. Os blocos de programação estão agrupados desta forma. Há alguns que têm a ver com movimento, outros com aparência, som, eventos, controle, sensores,
operadores, variáveis. Os meus blocos são blocos que eu posso criar e depois há um outro bloco que é a caneta. Este tem que ser adicionado. A programação faz-se por arrasto da primeira coluna, da coluna da esquerda, para a coluna central, para a área de programação. Portanto, eu arrasto cada peça que é um elemento de código, digamos assim, e à medida que vou programando, vou controlando. A página do projeto, que se pode aceder através do botão Ver Página do Projeto, que está na página de edição, tem este aspecto, tem aqui o ecrã de controle com os seus botões, portanto está aqui o palco, é aqui que funciona o programa, tem uma secção de instruções e depois notas e créditos para colocarmos, por exemplo, se basearmos a nossa ideia na ideia de alguém, é sempre de bom tom fazer este tipo de, nomeadamente até porque somos educadores, estamos a trabalhar com alunos e o exemplo será a melhor forma de lhes ensinarmos e transmitirmos alguns princípios. Posso aqui copiar a ligação para fazer a partilha deste projeto com alguém e voltar para a edição clicando em Ver por Dentro. Quando o utilizador entra num projeto, acede a esta página, que é a página do projeto, e pode ir ver por dentro, mesmo que não esteja ligado com uma conta, pode estar simplesmente a fazer uma pesquisa livre e tem acesso ainda assim ao código do programa e com isso poder aprender alguma coisa com o que este utilizador fez. Passamos então agora aqui à apresentação de algumas concretizações de exemplos das aprendizagens essenciais. Aquele da sequência de 10 termos, que clicando no link ou lendo o código QR podemos aceder aqui à página do projeto, é aqui que qualquer um vem parar. Eu estou aqui numa página sem login feito, portanto eu não tenho nenhuma conta e, como veem, posso para já, clicando na bandeira verde, que já tinha clicado, fazer aqui, dar uma resposta à pergunta que é colocada, qual é o primeiro termo da sequência. O objetivo deste programa era que fosse pedido o primeiro termo ao utilizador e que depois fossem obtidos os 10 termos da sequência, adicionando 3 ao primeiro termo. E, portanto, como veem, funciona. Estamos a ver o Scratch a processar o pedido, estamos a ver o ator, neste caso, a processar o pedido. Aqui vemos que temos instruções, coisa que e não temos os créditos, porque não foi preenchido, não aparece aqui. Se eu quiser ver por dentro, e como disse, eu não estou ligado em nenhuma conta, eu posso ir ver por dentro e vejo aqui o programa. Já agora, olhando um bocadinho para ele, e vou aqui até ampliar um pouco, isto permite mostrar-vos como funciona o programa. Não vamos ainda programar nada, vamos só ver como é que este funciona. Eu posso diminuir aqui um bocadinho esta coluna para ter mais espaço e ver um pouco melhor o código do programa. Os programas normalmente começam com um evento, convém que sim. O evento mais comum é o da bandeira verde. Os eventos, como acabei de lhe chamar eventos, estão nesta secção de eventos, mas se eu não souber onde é que está uma peça de código, eu posso navegar livremente com este elevador para cima e para baixo, de forma a procurar aquilo que quero encontrar. Claro que se eu estou à procura de alguma coisa, tenho que saber do que é que estou à procura, e isso vem com o conhecimento que vamos tendo do programa. A esse propósito, posso dizer-vos que nós temos um conjunto de recursos, de guias, que vos apoiam nas propostas que são apresentadas no projeto MathPower, mas aqui basicamente, como já foi dito, pretende-se perguntar qual é o primeiro termo. A primeira coisa que acontece depois de se clicar na bandeira verde é a pergunta. A pergunta é um sensor, está nos sensores, e a resposta há de ser aquilo que esse sensor obtém. E a partir daí é preciso avançar com o algoritmo, nomeadamente neste caso, alterando uma variável. As variáveis estão na secção de variáveis, alterando uma variável que foi designada como termo, que vai ser o termo em cada ordem que está a ser calculado, para a resposta. A resposta onde é que está? Estava nos sensores. Aliás,
dá para perceber que há aqui também um código de cores que associa cada elemento ao seu grupo, pela sua cor, e depois, a partir daí, este diz que está na aparência, podia não estar cá, mas aqui o programador resolveu informar o utilizador que vai indicar os 10 termos, demora 2 segundos a fazê-lo, a dizer isto, e a partir daí há uma sequência de repetição. Estas sequências de repetição aparecem no controlo, portanto, no bloco de controlo, e como há bocadinho ainda não tinha ilustrado aqui, como há bocadinho falei, tudo isto funciona por arrasto. Eu não vou agora arrastar nada para lá. Se por acaso arrastar e não quiser, posso voltar a pô-lo na coluna inicial e fica tudo limpinho aqui, ou então selecione e carregue na tecla Delete. Há aqui uma sequência de repetição, porque é preciso dizer o termo presente e obter o seguinte, e depois repetidamente ir fazendo isso, ir dizendo o termo que se vai obtendo em cada momento. Portanto, diz o termo e depois adiciona o valor 3 a termo, ou adiciona a termo o valor 3, que é como está aqui designado. Todas estas operações, todos estes elementos de codificação que têm a ver com as variáveis, aparecem neste bloco de elementos que é o das variáveis. Já agora, no das variáveis também aparece aqui listas, podemos construir listas. No final de tudo há um controle final, que é o de para tudo, ou pode parar só este guião. Nós podemos ter vários guiões, isto é, vários programas associados a um ator ou a vários atores, como daqui a bocadinho já vou ilustrar. Voltando à apresentação, há aqui mais exemplos que depois podem explorar. Eu vou avançar. Este aqui era o da desigualdade triangular, portanto constrói um pequeno programa em Scratch que indique se é possível construir um triângulo dadas as dimensões dos lados. Temos também aqui uma proposta para o gerador de termos, portanto é uma concretização do criar a pares, programas simples que permitam gerar termos de uma sequência a partir da sua lei de formação. E depois o outro da soma das amplitudes dos ângulos externos de um polígono. Este em particular envolve a utilização de um bloco de programação que é o da caneta, porque à medida que o ator se vai deslocando no palco, ele vai desenhando o seu percurso. E aqui o objetivo é desenhar um polígono e já agora verificar quantas voltas é que o ator dá sobre si próprio quando desenha todo o polígono e depois chegar-se à conclusão pretendida naturalmente. Em termos de projeto, por exemplo, no MatPower 5, temos algumas propostas de trabalho que são mais guiadas para, digamos, as primeiras utilizações, as primeiras propostas de trabalho, mas isto vai depender sempre das turmas que temos e dos alunos que temos dentro da turma. Pode acontecer que isto nem tenha grande interesse para um aluno ou outro, ou até para uma turma, na medida em que já têm familiaridade com o programa, com a linguagem de programação, e para esses deve haver propostas mais abertas. O projeto também as tem. Estou aqui a apresentar esta, em que no primeiro ponto se propõe que o aluno reproduza um programa que já lhe é apresentado, e depois, num segundo ponto, aqui, já agora com umas ajudas ali, dizer onde é que tem que criar variáveis, que não é algo que seja muito intuitivo para começar, mas depois começa a ser uma necessidade. E temos depois o ponto 2, onde é proposta a alteração do programa, ou algumas alterações no programa, que visem, neste caso, que os termos da sequência sejam apresentados numa lista, em vez de apenas serem só ditos. E para isso é necessário utilizar alguns elementos de código que estão ali também mencionados, mas o aluno já vai ter que pensar, vai ter que perceber bem como é que aquele programa está a funcionar, aquele que lhe é dado, e perceber onde é que tem que intervir e que alterações tem que fazer.
Uma outra proposta agora no 7º ano também tem a ver com o tema das sequências, aqui também na mesma perspectiva de começarem com um programa em que se podem basear para construir e para dar resposta ao problema que lhes é proposto, que neste caso é gerar termos de uma sequência através do seu termo geral, e é proposto mesmo que usem um termo geral diferente, logo à partida. Mas se não tiverem essa capacidade, o professor perceber isso, podem dizer, façam exatamente assim e depois tentem alterar. Mais uma vez aqui também propõe-se depois que seja feita uma alteração, aqui são os 10 primeiros termos para começar, mas depois que sejam feita uma alteração que permita determinar 10 termos a partir de uma determinada ordem. Isto já envolve uma complexidade acrescida. Apresenta-se ali um elemento de código que vai fazer falta e ainda numa outra perspectiva, e este também no 7º ano, aqui uma proposta mais aberta em que se pretende que o aluno desenvolva um programa que lhe permita classificar e resolver equações do primeiro grau, do tipo ax mais b igual a 0. E depois de construir, temos ali, digamos, algumas indicações do que é que o programa deverá fazer, propõe-se que o aluno utilize o programa para classificar e resolver equações que estão ali apresentadas, mas poderão ser outras, e depois que as resolva e confirme o resultado. Aqui, por exemplo, estamos a trabalhar a questão da depuração. No projeto MathPower nós temos também uma peça, que é uma peça que visa o apoio ao professor, que são os guiões de recursos educativos digitais, os chamados guiões RED, nos quais temos um guião de iniciação ao Scratch incluído, e esse guião, para além de explicar os princípios básicos e o funcionamento básico do programa, tem também algumas tarefas de iniciação. Essas tarefas de iniciação podem servir ao professor que quer aprender, não conhece ainda a linguagem, mas também para os alunos que ainda não tenham tido contacto com a linguagem. Tem exemplos muito simples de programas como pedir o nome ao utilizador e o utilizador diz o nome e depois cumprimenta-o pelo nome. Portanto, é bastante simples. E depois vai crescendo. Tem aqui, por exemplo, este que vos estou a mostrar, em que se obtém a soma de 2 números. É também bastante simples, mas já envolve algumas coisas, como, por exemplo, o conceito de variável informática. E depois a utilização de operações, mas não tem aqui ciclos de repetição, portanto ainda tem alguma simplicidade dentro do próprio programa que é interessante para começar, e já envolve aqui alguns conteúdos matemáticos, embora simples, mas daqui o salto depois é relativamente fácil. Aqui também se apresenta uma proposta de programa já feito, portanto o aluno parte deste programa e depois tem que introduzir alterações para criar um outro programa que, por exemplo, em vez de dar a soma dos números, dá o produto. E depois em vez de somar 2, soma 3, por exemplo. Uma alteração também ali que se faz bem. Eu vou não partir do programa que está já feito, vou construir este programa e, se quiserem depois, revendo o webinar, ir tentando fazer, portanto, ir tentando acompanhar os passos, fazendo pausas onde precisarem, poderá ser interessante. Eu vou então começar, estou na página do Scratch, não tenho nenhuma conta aberta, até para mostrar que podemos criar sem ter conta. Clica-se em criar. Quando se faz esta operação, parece até aqui um vídeo, um tutorial que podemos tirar daqui, ou podemos ver naturalmente. E como disse, temos aqui as várias colunas, como apresentei há pouco, temos aqui as várias colunas, temos os blocos, os segmentos de programação, portanto, onde eu tenho o código agrupados por este código colorido e com esta nomenclatura que é mais ou menos intuitiva, movimento, aparência, som. Vamos ver, para fazer este programa, onde é que vamos buscar o quê. Mais uma vez, aqui falando do interface,
Temos aqui o palco, como vem está branco, eu posso adicionar um cenário, venho aqui à área dos cenários e posso, clicando ali no mais, tenho todos os cenários que estão disponíveis no próprio programa. Posso escolher um, não vou fazer agora isso. Posso carregar um cenário meu, portanto uma imagem que eu quero colocar como fundo deste palco. Tenho aqui o ator que posso trocar, posso eliminar este e criar outro. Posso ter mais do que um ator. Os atores, por exemplo, que estão aqui disponíveis também são pesquisáveis, estão aqui por categorias e, portanto, são muitos. Têm vários trajes e isso permite fazer animações. Os trajes são imagens que estão associadas a um ator e que podem ser alterados de um para o outro. Este, por exemplo, permite simular o andamento, se quisermos assim, e também tem sons associados já agora, mas vamos nos centrar no código. Já agora, pensando em carregar coisas nossas, vamos carregar aqui algo que nos é querido, em vez de usarmos o Scratch, portanto o Sprite, que é o ator natural do Scratch, eu vou colocar aqui, por exemplo, este Matt Power, que é a nossa mascote, e eu posso ter aqui dois atores, alterno entre um e outro para programar o código de cada um. Portanto, cada um pode ter o seu código. Poderia até um pedir os números e o outro dar a soma. Eu tenho que ter esse programa a funcionar, o programa que pede e o programa que... Tudo isto tem a ver com se quisermos, a decomposição de que se fala porque eu vou resolver o problema decompondo em pequenos problemas e é isso que se pretende aqui também no pensamento computacional. Eu vou eliminar um dos atores, porque eu só preciso de um ator, não estou interessado aqui em interações, isso tem a ver depois com o contar de histórias, se quisermos. Mas aqui o que eu vou fazer para já é um evento de arranque. Quando alguém clicar em bandeira, tudo começa. Depois vou informar o utilizador do que é que vou fazer. Eu vou seguir mais ou menos o programa que estava no slide anterior, que foi apresentado anteriormente, e então eu vou dizer algo. Dizer está na aparência. Vou dizer, e vou escrever agora aqui, indica dois números. Espero estar a escrever tudo bem. Já vi que não. Indica dois números para que eu obtenha a sua soma. Ponto. Isto vai ser dito durante o tempo que entendermos necessário. Eu vou aqui ampliar um bocadinho para toda a gente conseguir ler bem. Não sei em que ecrãs é que estão a ver este webinar. De qualquer das formas, tentando agora dar um bocadinho mais de conforto na leitura. Indica dois números para que eu obtenha a sua soma. Durante 2 segundos, bom, se calhar preciso de 3, mas isto tudo é muito variável, depende de cada um de nós. Bom, a seguir vou precisar dos números. Para isso vou usar um sensor que é a pergunta. Portanto, arrasto para aqui uma pergunta. Bom, como te chamas, não é com certeza o que eu quero perguntar. Eu quero perguntar qual é o primeiro número. Este comando fica à espera de uma resposta enquanto não houver resposta. Eu vou voltar aqui a mostrar que à medida que vamos programando nós conseguimos ver o que já fizemos a acontecer. Indica dois números para que eu obtenha a sua resposta, até posso perceber se o tempo é suficiente ou não, 3 segundos, e depois tem a pergunta. Enquanto eu não responder, a pergunta está ali. Vamos continuar a programar. O que é que queremos fazer a seguir? Bom, vamos querer adicionar ou armazenar aquele número numa variável, que eu vou depois ter que somar as duas variáveis. Para isso vou ter que ter variáveis. Bom, sempre que queremos um programa, começamos com a minha variável. Eu posso usar esta já para renomear e chamo-lhe número 1. Eu vou aproveitar este texto copiando, porque a seguir vou criar um número 2. E vou já criar a próxima. E vou criar a variável número 2. Ok, já tenho os números. Como veem, quando eu criei a variável número 2, ela apareceu no ecrã. Isso tem a ver com um visto que aparece aqui quando se cria uma variável e que não estava colocado na número 1. Isto pode ser manipulado, posicionado onde quisermos, já o boneco também. Já agora aproveito para falar aqui do referencial. Há um referencial que tem depois a ver com o movimento, que é usado para promover o movimento do ator, bem como a direção, com um referencial muito próprio, que depois podem
podem observar e que aparece no guião que temos no nosso projeto. Não era bem isto que eu queria fazer, queria minimizar para ter aqui mais amplitude. E agora vamos alterar o número 1 para resposta. A resposta que for dada àquela pergunta vai aparecer aqui. Vou querer fazer exatamente a mesma coisa para o número 2. Portanto, eu vou duplicar, vou pegar aqui nesta parte, eu estou em cima do pergunta, ele vai duplicar tudo o que está de pergunta para baixo. E cá está. Pergunta qual é o segundo número e depois vai alterar o número, não 1, mas o 2, para a resposta. E depois disto eu já tenho, quer na variável número 1, quer na variável número 2, as respostas que foram sendo dadas. Eu agora nem vou fazer ali nenhum tipo de verificação, em princípio isto está a funcionar bem. Eu agora vou informar o utilizador do que vai acontecer. Portanto, vai acontecer que a soma vai ser dada e, portanto, ele vai dizer a soma dos dois números é 2 pontos. Se eu agora quisesse juntar aqui, poderia fazê-lo, já posso ainda usar um bocadinho de tempo para isso, mas vamos ser um bocadinho mais rápidos agora. Pode ser um segundo só, para depois ser mais rápido. A soma dos números e agora vamos dizer a soma. Portanto, o que ele vai dizer é a soma ali onde diz olá, onde está escrito olá, ele vai ter que ter a soma. Vai dizer durante o tempo que eu quiser, por exemplo, 4 segundos, como é o resultado final, vai ficar à vista para toda a gente. Eu vou pôr ali dentro a soma. Para isso eu tenho que a obter. Para obter a soma, preciso de vir aqui aos operadores, onde temos aqui todas as operações aritméticas e outras, como por exemplo, algumas pensando já em raízes quadradas, etc. Eu tenho que ir buscar aqui a um bloco mais genérico, onde eu posso ir buscar vários tipos de operações. Mas pensando na soma, que é o que me interessa aqui, eu agarro aqui no espaço mais espaço e vou ter que preencher aquele espaço. Posso preenchê-lo com números fixos, não é o que me interessa aqui, devo preenchê-lo aqui com as variáveis. Número 1 e número 2, vim buscar naturalmente as variáveis. Agarro neste bloco que já tem a soma daqueles dois números e coloco aqui aliás, onde está olá, portanto, neste buraquinho, chamamos-lhe assim, nesta área. E portanto, ele depois de dizer a soma dos dois números é 2 pontos, ele diz-me qual é a soma. E não é preciso fazer mais nada. Portanto, aqui vamos pôr um elemento de código que é o para. Neste caso, para tudo. Poderia parar só um guião, este guião ou os teus guiões, que são os guiões os guiões são programas, pode haver mais do que um associado a cada ator, mas aqui para tudo mesmo. E pararia tudo para este e os outros atores, se fosse o caso de haver outros atores a ter programas também eles paralelos a este ator. E, portanto, só falta verificar que está tudo bem. Já agora vimos que o balão ficou em cima daqueles números, não tem grande interesse. Qual é o primeiro número? 3. Qual é o segundo número? Por exemplo, 5. E a soma dos dois números é 8. Pronto, em princípio está a correr bem, convém fazer mais testes e o programa fica concretizado. Portanto, nesta tarefa que aparece no guião de iniciação ao Scratch, não era suposto fazer este programa, era suposto alterá-lo, mas eu resolvi usar este mesmo exemplo, pela sua simplicidade, para fazer aqui uma pequena introdução à programação em Scratch. Eu termino esta apresentação com um agradecimento pela vossa presença aqui, pela vossa atenção e desejando muito sucesso, também muita saúde e o sucesso muito em particular para quem vai arrancar com o 5º e 7º ano no próximo ano letivo, mas para todos em geral. Obrigado.